Nós acabamos de receber informações exclusivas sobre o acidente envolvendo um jet ski que aconteceu no último domingo. O delegado Gilberto Passos, que está à frente do caso, ouviu o proprietário do bar, onde fica o pier local do acidente. Ele disse ao delegado que a tragédia só não foi maior porque muitas pessoas que estavam tirando foto em cima do pier, no momento do pôr do sol, essas pessoas foram para dentro do bar, pois o músico estava tocando. Geralmente acontece isso nos finais de tarde naquele bar. Quando o músico começou a tocar, as pessoas saíram e foram para dentro do bar. A tragédia poderia ter sido pior. Outro ponto dito ao delegado Gilberto Passos é que o proprietário do jet ski tentou esconder o veículo no bar e ele não aceitou. Isso, inclusive, o delegado traduz como um entrave no processo, ele tentar ocultar alguma informação. Delegado Gilberto Passos também já pediu ao Instituto Médico Legal exame do sangue da vítima fatal e da outra que foi para o hospital para saber se elas teriam ingerido alguma substância que possa ter influenciado neste acidente. Não há informação se as outras pessoas também farão exame. O doutor Gilberto Passos deve baixar outras diligências nas próximas horas para apurar este acidente que teve grande repercussão. O acidente aconteceu no final da tarde do último domingo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Obrigado, amigo Douglas Magalhães. Eu não vou me furtar nunca de falar aquilo que eu penso diante dos fatos. Eu não consigo entender o movimento grande aí nas redes sociais. Volto a repetir, coronel, não conheço o dono do bar, não sei quem é, nunca estive lá nesse bar, mas querer criar alguma situação para culpar um empresário que está ali, trabalhando, gerando renda para a sua cidade, para o seu estado. Está claro ali, as pessoas inventam situações. Exemplo, coronel, um elemento está jogando futebol, um jogador cai no campo, tem uma parada cardíaca, morre. No outro dia a imprensa está falando, morreu porque não tinha um carro ali, não tinha desfibrilador, não tinha isso. Caiu o avião, o cara está culpando, foi o piloto que fez a manobra errada. Pelo amor de Deus, acidentes acontecem. Tragédias, infelizmente, elas acontecem, imperícias, elas acontecem. É para isso que nós temos um processo de investigação técnica, para se identificar. Está claro ali diante das imagens, nós não queríamos agora estar relatando isso, mas está claro. Ela pegou uma moto, essa moto náutica tem alta velocidade, ela cometeu, sabia andar na moto, é claro. Mas ela não consta velocidade, ó, automobilismo, velocidade é tempo, espaço, é isso aí, é velocidade, tempo e espaço. Na máquina que você está, ou no ar, ou no céu, ou na água. O senhor é comandante, o senhor é piloto. A matemática é essa, é velocidade, tempo e espaço. E aonde você estiver a condição de arrasto. Infelizmente, ela cometeu uma imperícia. Ela pilotou a moto em alta velocidade, né, diante de uma parede ali, ela não conseguiu enxergar. Eu até coloquei, bota as imagens aí, Manu. Eu até acredito que isso possa ter acontecido, possa ter ofuscado, refletido ali o vidro. O vidro reflete a água do mar. E ela passou, não enxergou. Quando ela enxergou, coronel, ela tentou sair. A imagem mostra ela saindo, tentando sair. Mas não dava tempo porque ela vinha com muita velocidade e, infelizmente, morreu de forma trágica. Coronel Maurício Yunes. Cláudio, todo acidente, né, se levanta todas as hipóteses e todos os pontos a serem analisados. Né? A gente tem que ter muita cautela e muita preocupação. Sabemos que naquele caso, por exemplo, outros pontos precisam ser avaliados. Primeiro questionamento ela estava habilitada a conduzir? Porque a partir do momento que alguém entrega, né, uma motonáutica para que alguém possa conduzir sem habilitação, também existe responsabilização com relação a isso. É a mesma situação de você entregar um veículo a alguém que não esteja habilitado a conduzir. E outros pontos precisam ser verificados também. Precisa se verificar se
ingeriram bebidas alcoólicas antes da condução, porque também é algo que precisa ser validado. E numa terceira análise que se faz daquelas imagens, a gente observa a alta velocidade próximo da margem, que aqueles que são habilitados sabem que isso não poderia acontecer. Temos um acidente, né, de anos atrás, que um grande velejador, Lars Grael, Cláudio, você se recorda desta situação, sim, claro, né, sim, que ele teve uma das pernas, né, amputadas. Então, por quê? Porque estavam conduzindo uma lancha em determinado local onde houvera pessoas nadando. Então, imaginemos uma outra hipótese, neste caso, essas imagens que foram passadas agora, se ao invés, né, daquele pier que, diga-se de passagem, está legalizado, está autorizado pela Marinha do Brasil, se ao invés de ser o pier, houvessem pessoas ali nadando. Então, poderíamos ter tido uma outra tragédia. Então, precisamos compreender e pararmos com essa história de querermos encontrar culpados sem antes termos as avaliações técnicas. Então, precisa-se, antes de mais nada, se avaliar se estava habilitada, né, se havia algum outro produto, bebida alcoólica, né, se a luminosidade prejudicou ou não. Então, todos esses pontos, Cláudio, eles precisam ser avaliados e só podem ser avaliados quando se realiza perícia. Perícia na motonáutica. A pergunta é, a motonáutica estava em condições técnicas para ser conduzida? Ela tinha algum problema no motor? Então, travou o acelerador? Travou, né? Então, todos esses questionamentos, eles precisam ser respondidos antes que se tenha, né, a conclusão. Alguém ou qualquer pessoa chegar numa rede social e já fazer uma avaliação ou querer encontrar culpados para esse fato, isso é deveramente preocupante, né? Até mesmo não podemos fazer nenhum pré-julgamento a quem estava conduzido, até porque, Cláudio, ela não vai ter o direito à sua defesa. Então, seria uma incoerência também. Mas os motivos que levaram o acidente ocorrido, eles precisam ser analisados, ponto a ponto. Então, existem vários questionamentos. Por isso que a gente sempre, quando faz as colocações aqui, a gente se reserva a não tirar uma conclusão. A gente traz e analisa, conforme você já falou diversas vezes, os fatos. As imagens. As imagens, o que ocorreu e o que poderia ter ocorrido. Mas não um fato conclusivo, até porque a todos os questionamentos que foram feitos nesse momento aqui, Cláudio, eu não tenho a resposta, você não tem a resposta, né? Ninguém tem a resposta. Nós levantamos hipóteses com relação ao reflexo solar, a questão da velocidade, a questão de estar habilitada, a questão de estar com o dispositivo de segurança do jet ski no pulso. Então, todas essas questões, elas precisam ser analisadas. Houve um problema técnico no jet ski? Não, não houve. Ela estava dentro do limite de segurança de que pudesse conduzir uma motonáutica, né? Quem vai responder isso é a Capitania dos Portos, que vai avaliar as imagens, vai medir para que se possa ter uma conclusão, Cláudio. Muito bem, coronel. Volto a repetir, não conheço o proprietário do estabelecimento, mas se quiser falar conosco, pode falar, né? Eu vou estar sempre aqui fazendo a defesa da verdade. As portas da TV Atalaia, do Departamento de Jornalismo, estão abertas aqui para o senhor.